Bom dia, terceiro ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar, com as nossas aulas online nesse primeiro bimestre, novamente. E hoje eu trouxe para vocês, na nossa aula de redação, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre tipologia textual. O que é isso? Quais são os tipos de texto que existem? Quais são os tipos de textos quais eu posso usar para descrever algo, para narrar, para dissertar? Quais são os tipos de texto? Vamos lá. A tipologia textual. Tipologia textual. O que é tipologia textual? A primeira coisa que nós temos a dizer é que tipologia textual é diferente de gênero textual. São coisas diferentes. Lá no finalzinho dessa aula eu vou trazer para vocês um conceito do que é o gênero textual. Agora vamos nos atentar só sobre tipologia. O tipo textual, ou seja, tipologia textual, tem a ver com a estrutura do texto. É a estrutura, é a forma como ele é escrito. Ou seja, se é uma narrativa, se é uma descrição, se é uma dissertação ou se é uma injunção. Então, geralmente, nós temos esses 4 tipos de texto, essas 4 tipologias textuais: narração, descrição, dissertação e injunção. Vamos aos conceitos de cada uma delas. Narração é uma história contada. E para ser narrativo, o texto deve ter personagem, deve ter espaço, deve ter tempo, deve ter foco narrativo. O que é o foco narrativo? É o narrador. Se é um narrador em primeira pessoa, se é um narrador em segunda pessoa, se é um narrador neutro, ok? E a própria história em si, que a gente conhece como enredo. Então, para ser narração, temos que ter esses elementos. Descrição. A descrição é um gênero textual, é um tipo textual que nunca vem sozinha, ela nunca aparece sozinha, ela sempre aparece conjugada com outra, ou com a narração, ou com a dissertação. Então, a descrição é descrever algo contando detalhes. Pode ser pessoas, pode ser ambiente, pode ser coisas. E como eu disse para vocês, a descrição não aparece sozinha, ela aparece junto com outros textos. Então, narração e descrição, tá tudo certinho, né? Dissertação. O que nós temos a dizer para dissertação? A dissertação, ela pode ser de duas formas. Nós podemos ter uma dissertação expositiva ou uma dissertação argumentativa. O que é a dissertação expositiva? A dissertação expositiva, ela expõe um fato ou então um acontecimento. Por exemplo, a reportagem. Então, na dissertação expositiva é só isso, eu vou expor um fato ou então um acontecimento. Por exemplo, a reportagem, ok? E a dissertação argumentativa? Então, na dissertação argumentativa, além de expor o fato, o escritor também expõe seu ponto de vista e posiciona-se com argumentos. Então, na dissertação argumentativa, o escritor expõe o fato, expõe o seu ponto de vista e se posiciona com os seus próprios argumentos. E na dissertação expositiva, ele apenas expõe um fato, como, por exemplo, a reportagem. Ok? Então, essa é a diferença dos dois tipos de dissertação. Próximo, injunção. Que tipo de texto é esse? É um texto que expressa uma ordem. Nos textos injuntivos, nós temos a presença dos verbos imperativos. O que são verbos imperativos? Verbos que expressam ordem. Um exemplo de texto injuntivo, eu coloquei até aqui, ó, a receita. Então, a receita ela é um exemplo de tipo textual de injunção. Por quê? Porque geralmente a receita ela traz verbos no imperativo. Coloque 3 copos de água, bata os ingredientes. Então, ela apresenta verbos no imperativo. Então, isso é tipologia textual. Fazem parte da tipologia textual esses 3
textos: narrativa, descrição, injunção e dissertação, ok? E, como eu disse para vocês, ia trazer no finalzinho da nossa aula, o que é o gênero textual? Eu vou trazer apenas um conceito breve. Mais à frente, a gente pode estudar a fundo exemplos e conceitos que diferem tipologia de gênero textual. O gênero textual é o uso das estruturas textuais. Então, é usar os textos que você tem. Por exemplo, é usar um texto narrativo, é usar um texto dissertativo. Isso é gênero textual. Quando eu faço assim, por exemplo, quando eu dou um joinha para alguém, isso é um texto. Você entendeu, não entendeu? Texto é tudo aquilo que você vê ou lê e consegue entender. Então, eu tenho os textos verbais e os textos não verbais. Então, por isso eu tenho o quê? Gêneros textuais verbais, por exemplo, as placas de trânsito são gêneros textuais não verbais e os gêneros textuais verbais, que são os textos escritos, ok? Então, isso é o gênero textual, é o uso dessas estruturas, o uso da narrativa, o uso da dissertação, o uso da injunção, isso é gênero textual. Mais à frente a gente pode fazer uma aulinha que explica mais a fundo essas diferenças. Então, a atividade de hoje é você copiar no caderno esses conceitos aqui de tipologia textual. Vai copiar o que foi apresentado para vocês nesses slides, certinho? E me enviar a foto do caderno com a atividade no caderno. Quem não conseguir, é no e-mail da professora Letícia, profleticiainglês1@gmail.com, ok? Eu aguardo a atividade de vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.